Oi, pessoal! Nós voltamos porque eu estava fazendo a live com a Fernanda, da Alergia Alimentar Brasil, e tinham 3 tópicos ainda para a gente finalizar. Então, nós saímos e voltamos para poder terminar a nossa live. Então, vamos lá. Só para a Fernanda finalizar, porque assim. Eu acabei demorando um pouquinho, porque quando a gente põe para salvar a live, ela fica diferente. Dessa vez ela saiu diferente. Que bom que voltamos, né, É, que Fê? bom, deu tudo certo. Eu falei, eu não posso perder a oportunidade, né? Você, Não, é um você tema que a gente poderia ficar o dia inteiro, né, fazendo live sim. aqui Não, e agora. você dedicou esse tempo, então eu preciso muito, né? Só para a gente fechar da questão dos É, kits alimentares, então, quando voltar a o pessoal falar. vai voltando, né, vamos A retomando. gente retoma. Então, a Fernanda, nós falamos da questão da alergia nessa época da pandemia do Covid-19. E a Fernanda estava falando para gente da necessidade dos cuidados diários que normalmente os alérgicos têm, com a compra, com delivery, com restaurante. Então, continuar com todos aqueles cuidados. E aí entra numa questão muito importante, que são os kits alimentares que as famílias recebem, né, Fer? Isso, porque a gente sabe que quem está estudando na escola particular, como a gente brincou, né, está até um pouco, às vezes, aliviado, apesar das crianças em casa, né, daquelas aulas online, daquelas coisas todas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, mas pelo menos não está precisando lidar com a hora do lanche, né, com as festinhas e tal. Mas quem estuda em escola pública vive uma outra realidade, né? Sim, Onde a refeição é fornecida pela escola. Então, o FNDE, que é o órgão brasileiro, né, que cuida dessa parte da alimentação escolar, ele já tem uma série de normas e de regras para garantir a alimentação das crianças, né, com base dos estudantes, com base nas diretrizes, né, de uma alimentação adequada e saudável, respeitando as necessidades alimentares especiais. Né? Então, quem tem doença celíaca, quem tem alergia alimentar, quem tem intolerância à lactose, quem tem alguma outra condição, né, diabéticos, que precise de uma alimentação especial, essa alimentação precisa ser contemplada nas escolas públicas. E a gente sabe que muitas escolas públicas em muitos locais no Brasil, por conta do Covid, estão fechadas, né? Por conta da sim. quarentena, por conta da necessidade do isolamento. E aí, o que tem sido, o que a gente tem observado que está sendo feito? Né? Algumas escolas estão optando por entregar, né? Alguns, no caso, não as escolas, né? Alguns municípios e alguns estados estão optando pela entrega de um vale-compras. Então, essas pessoas aí elas já não vão encontrar dificuldade, né? Porque elas vão ter o Vale Compras para poder fazer as compras. É claro que a gente não está aqui falando das questões operacionais como um todo, né? Da dificuldade do recebimento, né? Da dificuldade da implantação. A gente sabe que tudo isso é muito complexo, infelizmente, no nosso país, né? Sim. Alguns lugares funcionam um pouquinho melhores, outros nem tanto, né? E existem diversos grupos que estão cuidando muito dessa parte nesse período. E para quem tem alergia alimentar, como tudo nessa vida, né, sempre tem um passo a mais, né? Sim. Então, o passo a mais é justamente para aquelas escolas, para aqueles entes que estão entregando um kit, né? Ao invés de entregar o Vale Compras, eles estão entregando um kit de alimentação. Então, Sim. esse kit de alimentação, para esses estudantes, ele precisa ser adequado, ele precisa garantir que ali não vai ter os alimentos que ele não pode consumir. Na medida em que, isso é uma coisa que a gente tem falado muito, a gente pode até retomar um pouquinho, que eu até mostrei, né, para quem estava na primeira live, os guias alimentares brasileiros que são reconhecidos internacionalmente, né, Sim. e isso foi falado, inclusive, nesse evento da FER de ontem que eu acompanhei. Quanto mais natural for a nossa alimentação, né, com produtos in natura, né, com produtos minimamente processados, né, quanto mais a gente conhecer os ingredientes, mais fácil é a gente evitar o alérgeno, né? Porque a gente de Sim. cara conhece e reconhecer. E na hora que a gente compra produtos industrializados, quanto menos ingredientes tiver naquela lista, né, quanto Sim. menos nomes esquisitos tiver naquela lista, mais fácil é também da gente fazer esse controle. E a Sim. alimentação escolar,
ela precisa garantir para todas as crianças, todos os estudantes, né, os adolescentes, que eles tenham essa alimentação saudável, que respeite o guia alimentar. Então, a gente espera, né, que esses kits sejam compostos de alimentos dessa forma, para ficar mais fácil, não só a gente ter essa alimentação saudável, mas também ficar mais fácil de identificar. Mas é claro que pode vir algo que você não pode consumir, por exemplo, uma farinha de trigo, pode vir o próprio leite, né? O próprio alimentos não perecíveis que contenham, né, ou possam conter, né, dependendo da lista de ingredientes, aquele alérgeno que tem que ser evitado. A gente falando aqui de alergia alimentar. Então, é muito importante, nesse caso, estar em contato com esses órgãos, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar da sua localidade. Todo município e o estado tem sempre o Conselho de Alimentação Escolar que fiscaliza essas ações do PNAE. Travou um pouquinho, Fer. Vou precisar da ajuda de vocês, meninos e meninas. Me ajudem, porque eu vi que tem espectadores masculino, feminino. Eu gostaria muito. Tá travando? Vocês... Agora voltou. Voltou. Você citou até do grupo, né? Coletivo de Acolhimento Alimentar. E essa era a minha pergunta. A pessoa que não recebeu esse kit, ela tem como substituir? Como que ela faz? Então, isso vai depender muito de cada localidade, né? Então, assim, é importante você buscar não só os órgãos oficiais, que eram esses que eu estava falando, então você tem o Conselho de Alimentação Escolar, tanto do município quanto do estado. Você tem o próprio FNDE, que tem um canal para denúncias, o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, né, PROCON, tudo isso você pode buscar. O Coletivo Alimentar de Piracicaba, que você também encontra ele aqui no Instagram, ele tem feito um trabalho muito legal de orientar essas famílias, né, da melhor forma de se fazer, buscar, né, esse direito, né, para poder fazer com que essa alimentação seja adequada. Então, é importante também cuidar dessa parte. Aí, acho que para a gente entrar em falar da caneta de adrenalina, eu acho que a gente podia falar da PL, porque aí as pessoas vão entender, ou falar da caneta de adrenalina, e entender o porquê é tão importante esse projeto de lei. Por que a gente precisa falar da alergia? Por que precisa existir o Põe no Rótulo? Por que precisa existir a Alergia Alimentar Brasil? Por que precisa existir esses grupos fortes que estão ajudando as famílias, né? Você prefere falar primeiro do PL ou da caneta de adrenalina? Eu acho que eu vou falar da adrenalina, vou pro PL e depois eu volto para adrenalina. Deixa eu só te fazer, então, as perguntas que fizeram sobre a caneta aqui de adrenalina. Então, a Liana fez aquela anterior e ela complementou a pergunta aqui, se não é um assunto novo, né? Por que o governo não faz? Aí ela colocou, complementando a pergunta da caneta, existe algum movimento do governo brasileiro em prol da comercialização em território nacional? Existe perspectiva em relação a tempo para comercialização? Essa é da Liana, depois tem mais duas para fazer. Tá, então. A adrenalina, como a gente falou, que é o medicamento que vai vir aqui dentro, né? Ele é um medicamento que não é novo, não é experimental, nada disso. Pelo contrário, é um medicamento amplamente conhecido, super mais do que aprovado pela Anvisa, né? O princípio ativo, né? Inclusive o indicado, né, por todas as sociedades médicas no mundo, né, aqui no Brasil, o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar Brasil também indica a adrenalina, o princípio ativo, né, como o primeiro medicamento, né, o medicamento de escolha para tratamento. Então, a gente não tem problema com o princípio ativo. É diferente, às vezes, de uma enfermidade que precisa de um medicamento que ainda está em teste, ainda está sendo pesquisado, a gente ainda não sabe os efeitos colaterais, a gente ainda não sabe se ele realmente funciona. Não é o caso desse aqui. Então, essa primeira etapa, ela é vencida, digamos assim, né? A gente não precisa batalhar para dizer que a adrenalina é o medicamento que funciona. Que ela é fundamental. Isso. E a adrenalina no Brasil, o princípio ativo, a adrenalina no Brasil, ele só é encontrado nos ambientes hospitalares, né,
nos lugares de emergência, né? Nos lugares que tem atendimento de emergência. Você não encontra nenhum tipo de adrenalina para comprar em farmácia. Não é permitida essa venda. Por quê? Porque você precisa de a dose correta na hora que você aplica adrenalina, né? Você não pode aplicar de menos e nem de mais, né? Você precisa aplicar. Então, por isso que o dispositivo, ele tem tanta importância. Porque no dispositivo a gente já tem a dose adequada, conforme o peso, né? Você compra a caneta conforme o peso do paciente e ele já vai vir com a dose certa para aplicação. E de uma maneira simples, porque a adrenalina hospitalar, ela vai vir numa ampola, você tem que quebrar a ampola, aí você tem que pegar uma seringa com agulha, espetar ali dentro, puxar, aí você vai ficar com aquela agulha aparecendo para espetar. Imagina isso, com a pessoa tendo uma crise de anafilaxia na sua frente, né? Ou você mesmo tendo uma crise de anafilaxia. E a gente sabe que muitas pessoas acabam usando a adrenalina nessa apresentação pela falta do dispositivo. A gente sabe que isso é uma realidade para muitos pacientes, infelizmente, né? Mas é muito complicado, porque é o erro na hora de aplicar, é você quebrar uma agulha, é você pegar a dose errada. Aí, às vezes, alguns médicos deixam já a seringa pré-preenchida, né? Só que ela tem uma validade curta, né? Porque você tem que armazenar. Tudo é complicado, né? Então, por isso que o dispositivo é realmente mais indicado, pela facilidade de aplicação, pela quantidade da dose, pela segurança. O dispositivo de verdade, ele é igualzinho esse aqui, você não vê a agulha. Então, você tira o lacre da segurança e depois você faz a aplicação sem contato com a agulha, né? A agulha fica protegida. E aí, o que é a questão desse dispositivo aqui no Brasil? É esse dispositivo que a gente não tem no Brasil. E esse dispositivo não é fabricado aqui, ele é fabricado lá fora por várias empresas, né? Existem hoje várias empresas, essa aqui é uma delas, né? Existem várias outras, eu tenho até um outro modelinho aqui, de uma outra empresa, que fabricam esses dispositivos. E o que acontece? Essas empresas, elas precisam olhar para o Brasil, saber que nós temos uma população de 200, né, e tantos milhões de habitantes, saber que a gente tem números, né, importantes de saúde pública na questão da alergia alimentar e outras alergias, né, porque a anafilaxia não é exclusiva de quem tem alergia alimentar, né, você tem outros tipos de alergia que também podem dar anafilaxia. Então, a gente precisa, essas empresas precisam olhar para o Brasil e ver que aqui existe um mercado consumidor para esse produto. E aí elas precisam vir para o Brasil e pedirem para vender o medicamento delas aqui. E aí elas vão fazer um processo na Anvisa, onde a Anvisa vai testar não o medicamento, porque o medicamento, o princípio ativo, ele já é aprovado. Ele vai testar o dispositivo, né? Se o dispositivo realmente tem, a validade dele, né? A funcionalidade, porque ele nunca testou isso aqui no Brasil oficialmente, né? A gente sabe que as pessoas usam aqui no Brasil, mas não dessa forma oficial. E aí ele vai aprovar o uso. Mas o governo, a Anvisa, ela não tem o poder dela chegar para a empresa e falar, vem aqui vender o seu produto. E aí que tem tudo a ver com o projeto de lei, né? Que é o projeto de lei 4155 de 2019, que está na Câmara dos Deputados. Eu vou contar um pouquinho da história dele. E aí eu vou voltar com a adrenalina no final para a gente entender a importância dele. Isso. Em 2017, nós do Põe no Rótulo, né? Então Põe no Rótulo, porque ainda não tínhamos Alergia Alimentar Brasil, a gente começou a conhecer grupos locais, assim, a gente já conhece grupos locais desde sempre, né? Mas a gente começou, nesse ano especificamente 2017, a gente conheceu alguns grupos locais que estavam trabalhando, batalhando para ter uma legislação que reconhecesse no calendário oficial do seu município, do seu estado, a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar, que é essa semana que a gente está agora, a terceira semana de maio. Desde o início do Põe no Rótulo, em 2014, a gente celebra essa semana, que é uma semana celebrada em vários outros países, né? Então, a gente dedica, como a gente tem o Outubro Rosa, como a gente tem Setembro Amarelo, né? Como a 2 gente de tem abril, que é o autismo. Exatamente, como a gente tem datas, né, ao longo de todo o ano
para conscientizar sobre determinada condição, a gente também tem essa semana inteira dedicada à alergia alimentar. Então, desde 2014, a gente já faz esse trabalho. E vários grupos que já trabalhavam localmente, né, com conscientização sobre alergia, também trabalhavam. Só que eles tiveram essa iniciativa, né, de buscar uma legislação na sua localidade, no seu município, no seu estado, que reconhecesse a data no calendário oficial. E tiveram sucesso, né? A gente teve leis aprovadas em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Piracicaba, em Pernambuco, recentemente em Recife, Manaus. Então, assim, foi pipocando, né? Por vários lugares. A gente tem projetos de lei em andamento em vários lugares. E nós do Põe no Rótulo, então, conversando, e como nós temos um trabalho, né, agora parado, né, porque a gente não está podendo viajar, mas a gente vai, ao longo do ano, a gente vai muitas vezes a Brasília para participar de eventos, participar de congressos, mas também para ir ao Congresso, para ir à Anvisa, para buscar outros projetos de lei que são de interesse de quem tem alergia alimentar, para poder participar de audiências públicas. Então, a gente já há algum tempo, a gente frequenta esse tipo de ambiente e sabe da importância deles, né? Sim. E eu sempre gosto de falar que eu nunca... como eu me sinto cidadã, né? Como desde que eu comecei a fazer esse trabalho, como eu percebi o nosso papel enquanto cidadão. Porque assim, a gente está exercendo a nossa cidadania quando a gente influencia, né, nessas políticas públicas, mostrando, né, para a sociedade o que a gente precisa, então para a gente ganhar o apoio da sociedade, mas também mostrando para os tomadores de decisão, né, para os gestores, para os congressistas, né, para todos aqueles que vão tomar decisão, quais são as nossas demandas, né? A gente tem a demanda e a gente precisa de uma resposta para essa demanda. Você sabe, Fernanda, que isso é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo, né? A fonoaudiologia que trabalha em hospital, na neonatologia, na UTI, como você falou, existe uma demanda, só que você tem que comprovar a necessidade dessa demanda. E aí você faz todo esse projeto, todo esse planejamento para ser ouvida por aqueles que têm poderes de executar. A Roberta Gomes falou que ela é do município ao lado de Campo de Goytacazes, no Rio. Falou que participou, né? Muito legal. Eu, ano passado, eu estou um pouco confusa agora nos anos, né? Acho que foi ano retrasado. Eu ia participar da semana, mas eu tive um problema com o meu carro na ida, no dia. E acabou que eu não pude participar, fiz uma participação pequenininha online, né? Que legal. E ela colocou, a conscientização é fundamental, né? Fundamental. Então, a gente pensou isso. A gente falou assim, por que não um projeto de lei nacional? Por que não a gente ter no calendário nacional que vai atingir o Brasil todo? Da gente instituir a Semana Nacional de Conscientização sobre Alergia Alimentar. Então, a gente pegou esses diversos exemplos, pesquisou sobre o assunto, montou uma minuta, né, que a gente chama de um projeto de lei, né, que é um exemplo, explicou por que a gente estava pedindo aquilo, e eu e Cecília, numa das nossas idas a Brasília, lá no final de 2017, a gente foi ao Congresso Nacional e foi batendo de porta em porta nos deputados e senadores para mostrar nosso projeto. Ai, que lindo, né? Quer dizer, fomos recebidas, né? Muitos nos ouviram, muitos não ouviram, mas muitos nos ouviram, e desses muitos que ouviram, a gente teve a iniciativa de uma senadora, a senadora Maria do Carmo, de Sergipe, que encampou a ideia e fez, então, com que esse projeto fosse para a gente. A gente teve uma audiência pública em 2018, onde a gente falou sobre esse assunto, da importância desse assunto no Senado Federal. Depois disso, o projeto, então, ele ainda era o projeto do Senado, né? Então, a gente sabe que no Brasil, as leis, para elas serem aprovadas, elas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado. Depende de por onde ela começa. No nosso caso, ela começou pelo Senado e depois vai para a Câmara. Então, a gente fez bastante trabalho para poder fazer com que os senadores aprovassem a nossa lei, né? Então, a gente mandava e-mail, a gente mandava
carta, a gente distribui. Toda vez que a gente ia a Brasília, a gente levava nosso material e a gente conseguiu com que ela fosse aprovada no Senado. E aí ela passou para a Câmara, aí na Câmara ela ganhou um novo número. E ela já foi aprovada na primeira fase e agora só falta mais uma fase. É a última fase para ela virar lei. Olha, vai dar certo. Então, quem for lá na nossa página do Alergia Alimentar Brasil vai encontrar, no link da bio no Instagram, vai encontrar o link para você acessar o projeto de lei e você votar nele. Porque é importante a gente ter essa participação para mostrar a importância do projeto. Né? Sim, e então, a gente vai continuar pressionando, né, para que a gente tão logo, porque a gente sabe que quando a gente ganha essa data nacional, a gente ganha muito mais visibilidade. E aí que eu volto para a questão da adrenalina e para todas as outras questões que a gente falou aqui. Né? Porque quando a gente tem, o que a gente tem, né, hoje? Né? Quais são as demandas? Eu vou citar algumas, né? Mas a gente, por exemplo, tem a questão da rotulagem, que é uma questão que, felizmente, a gente conquistou, mas que a gente precisa continuar cuidando e fiscalizando para que as empresas sigam a lei. Sim. A gente tem a questão dos profissionais de saúde, que precisam estar cada vez mais capacitados para atender o paciente com alergia alimentar, seja no consultório, seja na emergência, né? Então, a gente precisa que as universidades olhem para isso, né? Aumentem lá a carga horária dedicada à alergia alimentar, né? A gente precisa das escolas conscientes desse problema, públicas e privadas, né? Tanto pela questão da alimentação fornecida, quanto as atividades pedagógicas. Né? Então, a gente precisa dessa conscientização. Adultos têm alergia alimentar, então a gente também precisa aumentar essa conscientização nos locais de trabalho, seja por um adulto que tem alergia alimentar, seja por conta de um pai e de uma mãe que muitas vezes precisa faltar ao trabalho para atender um filho que está tendo uma reação. Né? Então, a conscientização ela vai para todos os campos, né? E a gente precisa dessa medicação. A gente precisa gritar para o mundo que aqui tem alergia alimentar e que a gente precisa dessa medicação aqui. A gente precisa com que os médicos prescrevam a adrenalina. A gente, infelizmente... Oi. Tem a Gislaine Chagas, ela colocou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, olha, a minha filha tem prescrição para caneta de adrenalina porque ela já teve anafilaxia. A caneta não é mais fornecida pelo Estado porque foi aprovada uma lei de que não obriga o Estado a fornecer equipamentos. Então, na verdade, essa questão do fornecimento de medicamentos pelo Estado ela é bem complexa, né? Não é só a adrenalina, existe uma gama de medicamentos e de tratamentos. A gente sabe que o Estado ele precisa, sim, garantir, né, esse direito à saúde à população, só que ele precisa garantir de uma forma que ele seja capaz de fornecer para o maior número possível de pessoas o tratamento mais eficaz. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Bem assim... quase que fictício, assim, né? Mas pequeno para as pessoas entenderem. Eu tenho uma dor de cabeça. Eu posso tratar, vou pegar até as canetas de adrenalina aqui só para fazer um exemplo. Eu posso tratar com esse remédio, que custa, vamos supor, R$1, tá? E só que ele é um remédio que, de repente, assim, para eu abrir ele é um pouquinho mais difícil, ou ele demora um pouquinho mais para fazer efeito. Ou eu posso tratar com esse que custa R$10 e faz um efeito imediato. Estado, que já não tenho muito dinheiro, o que vai ser melhor para o Estado fazer? Ele pegar R$10 e atender 10 pessoas, ou ele pegar R$10 e atender uma pessoa? Né? Então, esse tipo de escolha que o Estado tem que fazer, é claro que existe corrupção, é claro que existe má administração, é claro que existe uma série de coisas ruins, né? Que a gente tem que denunciar, a gente tem que lutar contra e a gente tem que... como cidadão, a gente também tem que fiscalizar. Eu não estou falando desses casos, eu estou falando de um caso que funciona. Né? Então, assim, é mais razoável que o Estado gaste com esse remédio que funciona tanto quanto esse, só que ele demora um pouquinho mais, é uma demora que não prejudica o tratamento. Esse aqui é mais uma conveniência, né, digamos assim. Né? E esse aqui é tão eficaz quanto esse e eu consigo atender a população. Então, eu pessoalmente, não considero justo que uma pessoa entre na justiça para pedir esse medicamento para ela, se ela pode ter esse aqui.
Sim, né? exatamente. Mas E muita gente entra pedindo esse medicamento. sabe, E Fernanda, sobrecarrega a justiça. E muitos juízes dão os medicamentos. A gente tem falado muito ultimamente da questão da ciência, né? Da valorização da ciência. E o é, juiz, ele não sabe, né? O não, profissional do direito, ele não sabe. Então, ele acaba, às vezes, numa situação em que ele não tem a oportunidade de estudar aquele assunto, ou ele fica com medo de repente, não dar uma liminar e aquele paciente ter Fernanda. um evento adverso, né? É uma É, situação complexa. e sim, é um E isso tema acontece. difícil, porque na hora que entra essa demanda toda, o que acontece? De repente, eu vou falar pelos planos de saúde com autismo. Os juízes começaram a liberar, de repente houve uma sobrecarga. O que está acontecendo agora? Eles estão revendo. E aí as instituições estão fazendo o que faz com a medicação. Elas estão abrindo polos, que às vezes nem tem o profissional tão habilitado, e fala, olha, eu tenho aqui. Se você quiser, é aqui que você tem que vir. Então, assim, é um tema muito grande, mas eu acho tão importante que as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas vão na página da Alergia Alimentar Brasil, na bio, entre para fazer a votação. É, Isso é e aí, só importante. para continuar, para responder a pergunta, né? Então, você tem a situação, você tem a outra que eu não falei exatamente, mas assim, é um medicamento, vamos supor, eu tenho um medicamento que não tem a menor. Isso aqui serve para tratar anafilaxia. Ah, eu tô com dor de cabeça, ouvi dizer que serve, então eu vou entrar na justiça para pedir. Não, Pois é, né? E às vezes o juiz dá, e é um medicamento caro, então tem que pagar. sim. Então, o que estava acontecendo no Brasil como um todo? A judicialização, né, que a gente chama, dessa parte dos medicamentos, dos atendimentos. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele está julgando ainda essa ação, onde ele está tentando criar critérios para que esse fornecimento de medicamentos pelo Estado, via ações judiciais, seja feito de forma mais criteriosa, né? Seja feito de forma mais justa. Eu Sim. entendo, pelo que eu até agora tive a oportunidade de acompanhar, que não é o caso da caneta de adrenalina, porque a Não. caneta de adrenalina traz um medicamento que não tem substituto no Brasil, é uma medicação aprovada, né, é um medicamento amplamente conhecido, ele tem um custo pequeno, né, considerado, não para a gente pessoalmente, né, mas ele tem um custo pequeno considerado para o Estado, né, a quantidade de hoje se gasta muito mais com diabetes, com hipertensão, né, com outros tipos de doença. Então, assim, é possível. Mas qual é o melhor caminho, em vez de a gente entrar na justiça? É claro que é o caminho para hoje, né, para ontem, para quem está precisando, precisa de caminhos mais rápidos. Mas como é que a gente consegue uma política pública que realmente seja efetiva? Né? A gente precisa de caminhos mais duradouros, que vão, de repente, durar mais tempo para a gente chegar lá, né? Para poder ser mais firme. Então, por isso a importância da conscientização. Porque na hora que a gente consegue conscientizar, a gente vai conseguir avançar em outras questões, Isso. como a da adrenalina, como a questão das escolas, como outras tantas que eu falei aqui. Então, é um primeiro passo que às vezes as pessoas pensam, mas é só isso. Não. É um Não. passo grande, importante, e que a gente, Sim. com o tempo, a gente vai conseguir Colher os cada vez frutos, subir né? mais um degrau, né? Cada Isso. vez subir mais um degrau. Né? A A gente doutora Fernanda Pinheiro colocou assim: vocês fazem um trabalho incrível e muito bem estruturado. E eu concordo, doutora Fernanda Bia Pinheiro. O Põe no Rótulo e a Alergia Alimentar Brasil, elas têm toda uma estrutura, um protocolo, e elas fazem realmente um trabalho brilhante. E esse trabalho que a Fernanda e as meninas estão fazendo é um trabalho árduo e difícil. Porque, como a Fernanda falou, não é fácil você pegar o avião e ir até Brasília, ir lá, conversar, tentar convencer, porque entra a política, entra o financeiro, entra até o comércio com os outros países. Então, assim, é uma dedicação extrema desse grupo. Por isso que eu fiz esse convite, porque, como você falou, a conscientização, informação é prevenção. E aí, nesse ganho que você está falando, de tudo isso que vocês estão fazendo, você, a Cecília, a Ana Paula, as outras mães vão colher esse fruto todo, né? E eu sim, fico com muito certeza. feliz, Fernanda, de você estar trazendo E tanta informação. exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso trabalho, que a gente se dedica muitas horas da nossa vida, né? É, Para poder batalhar, né? Por
tantas demandas, né, por tantas políticas que ainda precisam ser alcançadas. A gente precisa fortalecer aquilo que a gente já conquistou, né, e fortalecer essa base para a gente continuar crescendo e avançando enquanto sociedade nessa conquista de direitos para os alérgicos alimentares. E são, às vezes, um pouco demoradas, né, Fernanda, essas Sim, ações, né? sim, Essas sim, aprovações, sim. né? Né? As coisas não, infelizmente, não nascem, né? Do dia para a noite. A gente precisa de toda uma base sólida de convencimento, né? De elementos, né? De evidências de que aquilo realmente é o caminho melhor a ser tomado. Existem processos também, né? O nosso sistema como um todo tem processos, tem etapas, fases, né? Que a gente não pode pular, né? Essas etapas. Sim. A Cecília mesmo, ela fala que ela própria não aproveitou, né, a legislação de alergênicos, mas ela não estava fazendo aquilo para ela, né? Ela estava fazendo aquilo para todo mundo, né? Assim como a gente, eu até falei isso quando lancei, né? Quando a gente lançou a Alergia Alimentar Brasil, né? Eu gostaria, né? Como eu brinquei, né? Quando 17 anos não tinha informação. Eu queria ter tido um site para buscar informação como a gente está disponibilizando hoje, né? Mas Mas sabe, a gente Cecília, faz isso pro mundo, né? A pro gente faz futuro, isso né? pro futuro, né? Pro Para futuro. que outras pessoas possam, né? E a cada geração e assim vai, né? Nem todas as É. pessoas daquela geração vão aproveitar daquilo que ela está batalhando, né? Vai ser sempre a próxima. Sim. E é isso que a gente quer fazer. Você sabe que você falou, você deu uma aula sobre a caneta de adrenalina, tá todo mundo elogiando. Eu acho que a importância dessa conscientização da alergia vem através disso tudo, do que a gente acabou de conversar, sobre amamentação, sobre os testes, com diagnóstico, o tipo de tratamento. E aí, tudo isso está permeado dentro da questão da alergia. E essa parte da alergia alimentar com, né, o projeto de lei, ele fecha e vem coroar toda essa conquista. Por isso é tão importante esse engajamento de não só das pessoas que têm o filho com alergia ou que ela mesma tem alergia, mas que a sociedade tenha isso. E o trabalho que vocês fazem, Fernanda, é brilhante. Eu sou admiradora, fã de carteirinha, É porque recíproco. vocês são mães, são mulheres, são profissionais e vocês se uniram em lugares diferentes e eu sempre acreditei nisso, né? Juntos somos mais fortes. Com E essa certeza, com live certeza. de hoje foi incrível. Olha, Foi sim. foi incrível, porque Eu e a adorei, gente adorei. e é tão gostoso porque eu consigo ver o brilho dos seus olhos, o seu entusiasmo. E você falou uma coisa tão bonita. Eu não pude aproveitar, mas eu quero que o futuro, as próximas gerações aproveitem. Quer dizer, isso é tão grandioso. Isso é você ser um ser humano aberto, né? Então, hoje a gente falou da alergia do Covid-19, o quanto é importante, porque nesse momento do Covid, que você não pode ir para o hospital, essa família que tem um alérgico mais grave e que ela tem a caneta de adrenalina em casa, ela tá mais calma. Agora, quem não tem e sabe que essa criança está correndo risco e ela tem que correr para o hospital, né? É muito desafiador. Então, as pessoas têm que se unir, têm que entrar lá no site, têm que entrar lá na bio da Instagram, participar, porque é assim que o projeto de vocês vai crescer e, como você falou, para que os anexos, né? Os braços, tanto do Põe no Rótulo quanto da alergia, cresça com esse projeto de lei, né? Uhum, com Fernanda, certeza. muito obrigada. Você Eu queria que colocar agradeço. mais alguma coisa? Você quer Não, eu acho acrescentar? que só para finalizar isso, assim, lembrar, né, que alergia alimentar, né, a gente fala todos os dias do ano, né, mas nessa semana em especial a gente dedica, né, com mais carinho. Então tá acontecendo assim um monte de eventos incríveis, né, virtuais, Sim. que as pessoas podem acompanhar, até uma oportunidade até maior, né, do que em outras ocasiões, as pessoas terem acesso a tanta informação de qualidade, né, em diversos perfis e tal. Convido todo mundo, quem não conhece ainda, né, para seguir o Alergia Alimentar Brasil, conhecer o site, conhecer nossas plataformas, conhecer o Alerta Alergia, que é um aliado para quem tem alergia alimentar. Então, entrando no site, logo lá no começo você vai
conhecer um pouquinho o que é uma extensão para computadores, onde ajuda a gente a encontrar receitas mais seguras, substituições, dar dicas. Isso, buscar informação de qualidade sempre, né? Buscar os órgãos oficiais, buscar os lugares de confiança, né? Para a gente não ter aí informações que podem prejudicar. Quem tem alergia alimentar continua cuidando igual, né? Cuidava antes, só que com esse plus todo que a gente comentou aqui, né? Não relaxar só porque está em casa, né? Cuidado na hora das compras. Se for pedir comida, pensa 2 vezes se vale a pena ou não, né? Porque está mais complicado. Na dúvida, né? Acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Na dúvida se está tendo uma reação grave ou não, vai para o hospital. Lidar com uma anafilaxia em casa não é algo recomendável, né? Então, tem muita gente com medo de ir para o hospital por conta do Covid, mas reação anafilática, a gente tem que ter mais medo dela em casa, né? Do que no hospital. E como E como você bem colocou, existe esse grupo do Põe no Rótulo da Alergia Alimentar Brasil. Então, se você que está vendo essa live é do Nordeste, eu vi que tem a Nery do Pará, ela falou, vem para o Pará. Então, acesse esse meio de comunicação que é tão bom. Entre em contato com a Cecília, com a Fernanda, com a Ana Paula. Então, vocês têm essa possibilidade. Então, aproveitem. E a gente tem que agradecer de ter vocês fazendo todo esse trabalho árduo que vai colher muitos frutos bons. E é isso. Agradecer super o convite, assim, foi maravilhoso estar aqui com você. Como eu disse no começo, sou super fã. Sou fã demais da fonoaudiologia. A fonoaudiologia no acompanhamento da alergia alimentar é incrível, né? Faz um trabalho sensacional. Eu lamento não ter tido, né, o apoio de um fonoaudiológico quando eu tive as questões com a Isabela, de introdução alimentar e tal. Então, assim, saber de que a alergia alimentar, como a doutora Ariana gosta de falar, ela precisa, né, de uma equipe multidisciplinar, de um olhar múltiplo, né? Então, a gente precisa, sim, do médico que vai diagnosticar, que vai guiar o tratamento, mas a gente precisa de nutricionista, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de enfermeiro. Né? Ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem, né? Da enfermagem. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar, ter essas múltiplas visões, né? Sobre quem tem alergia alimentar. E cuidar, né? Especialmente isso, informação sempre, né? Porque sem informação a gente não consegue fazer escolhas, a gente não consegue decidir da melhor forma. E aumentar essa conscientização para a gente garantir, né, a inclusão nos diversos ambientes, né, de quem convive com alergia alimentar. É isso. Fernanda, então, olha, muito obrigada de coração por esse momento que passou de 1 hora. Eu ficaria com muito mais com você. Por todas as informações importantes, sérias, fidedignas, com tantas dicas importantes. Então, assim, estar com vocês é um presente. Nesse momento, então, da Semana da Alergia, eu aprendi, né? Eu falei que nesses 9 anos trabalhando com a doutora Ariana, eu aprendi muito essa descoberta do quanto, isso que você falou é importante, essa comunhão entre os profissionais, entre os pais, as famílias, e com certeza, um aprende com o outro. Eu aprendi muito, muito depois que eu conheci vocês. Então, eu sou muito grata por isso, grata por esse momento, e vamos ter fé que essa lei vai prosperar muito, esse Covid vai passar e nós vamos poder nos encontrar novamente, nos abraçar e continuar fazendo mais coisas boas para a alergia, né? E obrigada a todas as pessoas que acompanharam, que ficaram na primeira parte, esperaram a gente voltar para a segunda parte. Um beijo grande, Fernanda. Um beijo. Para vocês todos, beijo a obrigada. Todos. Muita saúde para Fernanda, Cecília, Ana, Alergia Alimentar Brasil e o Põe no Rótulo. Viu? Tchau. Obrigada. Tchau, queridos.